Recorte. Aí, pronto. Isso aí. Vamos lá, então. Hoje nós vamos ver a parte da Lei 10.406, que é o nosso Código Civil. E aí, na nossa página, na apostilinha, por enquanto, página 99, mas o artigo que a gente tem que começar a ver é o 1511. Nós vamos ver sobre o casamento, direito de família, que vocês vão mexer muito, muito, muito. Então, aqui começa falando assim, que o casamento estabelece comunhão plena de vida e o que a gente tem que lembrar, com igualdade de direitos e de deveres para os cônjuges. Casamento civil é civil e gratuita a sua celebração. Então, eu não sou obrigada a pagar. Se eu comprovar que eu não tenho condições, é de graça. E a habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custos, ou seja, pagamento, para as pessoas cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei. É defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado, ou seja, não pode interferir na comunhão da vida instituída pela família. Isso aqui pode deixar lindo para os vizinhos, falar assim, pessoas, a minha vida e da minha família é minha, vocês não podem ficar interferindo, né? Então, é defeso, não pode ninguém, qualquer pessoa, mesmo que seja de direito público ou privado, interferir nessa comunhão de vida instituída pela família. E que jeito que o casamento acontece? Ele se realiza no momento em que homem e mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casado. A gente tem que lembrar o seguinte, a lei vem falando em homem e mulher, porém, nós temos a situação hoje de homens casando com homens, mulheres casando com mulheres. Então, eles vão seguindo esse sistemático aqui, porque teve autorização judicial para isso. Continuando, 1515, o casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-se a este. Então, se eu fizer só a cerimônia de casamento no religioso, vai valer como o civil, como no cartório? Sim. Quando? Desde que registrado no próprio, né? Registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data da sua celebração. Então, depois que acaba o casamento no religioso, o padre ou o pastor vão levar todos os documentos no cartório para registrar. Isso é o casamento religioso com efeito civil. Tem um pessoal que gosta de casar no civil, depois no religioso. Não precisa fazer os dois. Tá? Então, se quiser só casar na parte religiosa, depois tem como fazer o registro no civil. E o primeiro, o registro civil de casamento, né, o registro de casamento religioso, submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil, porque ele vai servir igual. Por isso que tem que ter os mesmos tipos de requisitos. E aí a gente tem o seguinte, quais os quesitos para esse casamento religioso valer como civil? O registro civil do casamento religioso deve ser promovido dentro de 90 dias da sua realização, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente, ou seja, ao cartório competente, ou por iniciativa de qualquer interessado, desde que haja sido homologada previamente a habilitação regulada nesse código. Então, tem que ter tido aquela habilitação para poder casar, se não for o padre ou o pastor que for lá, né? E após esse referido prazo, o registro, né, passou 90 dias, eu não registrei, vai precisar de nova habilitação para poder registrar. O casamento religioso celebrado sem as formalidades exigidas neste código terá efeito civil se, a requerimento do casal, for registrado a qualquer tempo no registro civil, lembrando, mediante prévia habilitação perante a autoridade competente. Então, não adianta só casar no religioso e querer que tenha efeito civil. Tem que ter a habilitação para casar, porque vai que a pessoa já é casada, não pode casar de novo. Então, tem que ter a habilitação, aí faz o casamento, depois o pastor ou o padre vai lá e registra.
E será nulo o registro civil do casamento religioso se, antes dele, qualquer dos consorciados houver contraído com outro em casamento civil, da bigamia. Gente, o povo quer casar mais de uma vez, não dá, é loucura, não façam isso. Então, é nulo o registro civil, ou seja, aquela certidão de casamento nova, se a pessoa já era casada, tem que divorciar primeiro para depois conseguir casar de novo. Não façam isso. Capacidade para o casamento, novinho, novinho, novinho. Hoje a idade núbio é de 16 anos de idade, abaixo disso é proibido. Exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais enquanto não atingida a maioridade civil. Vamos lá, duas pessoas de 17 anos querem casar. Os pais de cada um têm que autorizar e tem que ter testemunho. Não vai casando assim. Ah, eu sou maior de 16. Vai tudo, quando chega no cartório, vai lá para o juiz tem que autorizar e o MP também. Então, o que eu tenho que lembrar, idade de casamento de 16 anos para cima. Se for menor de idade, autorização de ambos os pais. E se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo do artigo 1631. Vamos lá ver se a gente acha esse 1631, se está no nosso artigo, no nosso código, para a gente poder ver. 1583, 1631. Durante o casamento e a união estável, compete ao poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles ou outro, o exercerá com exclusividade. Aqui vem o que está falando lá em cima. Ó. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer um deles recorrer ao juiz para a solução. Então, aqui vamos pensar assim: os dois menininhos querem casar. O pai da menina não concorda e a mãe concorda. Então, quando tem divergência, pode ir lá para o juiz resolver quem vai ter a razão, o pai ou a mãe. Tá? Então, isso aqui que fala assim, se houver divergência, vai aplicar o 1631. O que é isso? Vai poder entrar com ação para poder resolver quem é que está certo ou não. Artigo 1518, até a celebração do casamento, podem os pais ou os tutores revogar a autorização. Então, não é porque eles autorizaram aqui que depois ali lá na frente, até antes de acontecer o casamento, não mudar de ideia. Olha que bagunça na vida. A denegação do consentimento, ou seja, não autorização do consentimento, se for injusta, quem que vai resolver isso? O juiz, através de ação. Excepcionalmente, então isso aqui é exceção, 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 será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbio, os 16 anos, para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. Aqui é uma coisa que eu não sei por que ainda existe, mas o Código Penal, até um tempo atrás, falava assim, olha, tá grávida, vai casar na marra. Meu avô teve que casar na marra com a minha avó, porque ela era menor de idade. Então, ele ainda ficou um tempo preso na época, né? O povo cumpria um jeito diferente. Falou assim, não, você quer namorar, ela, você vai ficar preso, porque ela é menor. Ah, eu vou casar com ela. Aí liberou ele. Então, aqui está falando assim que, excepcionalmente, se ela não tem os 16 anos ainda, mas ficou grávida, se a lei falar que aquilo é crime, ele pode casar. E casando, tira a imposição do cumprimento de pena. Que coisa neandertal, gente. Questão 32 da prova de vocês. Quem não pode casar? Quem é a pessoa que não vai poder casar? Os ascendentes com os descendentes, óbvio. Meus filhos não podem casar nem comigo, nem com os avós deles. Seja o parentesco natural ou civil. Os afins em linha reta. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até... Oi, que susto! Diga. Lembra que eu expliquei na sala o pessoal que vai para cima, o pessoal que vai para baixo? Ascendente e descendente. Lembra quem é antes de mim? Quem antes de você? De onde você veio? Pais.
Dos seus pais vieram os avós. Esses são os linha reta ascendente. E existem os descendentes que vão para baixo. Quem saiu de mim? Meus filhos, meus netos. Né? Então, esse povo é o da linha reta. Entendeu? Então, os irmãos, voltando aqui aos unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais até o terceiro grau, colateral é aquele povo do ladinho. Lembra que eu falei? Como é que eu vou chegar no meu irmão se meu irmão não saiu de mim? Eu vou nos meus pais, os meus pais saíram, os irmãos. E aí, meu irmão é segundo grau. Os filhos dos meus irmãos, meus sobrinhos, serão terceiro grau, porque eles saíram. Eu tenho que fazer essa contagem, tá? Então, ali é colateralzinho. O adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, por questão da bigamia, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. O que é isso? Vamos pensar assim, uma mulher era casada com um rapaz, aí veio um cara e matou o marido dela, e ela apaixonou pelo cara que matou o marido. Isso não pode. Mas se você me salvou, matou o cara. Não pode. Então, o cônjuge sobrevivente, como condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu marido, não pode casar, ou contra a sua esposa. Os impedimentos podem ser opostos, ou seja, apresentados até o momento da celebração do casamento por quem? Por qualquer pessoa capaz. Então, e detalhe, ó, se eles escreverem só por qualquer pessoa, tá errado. Tem que ser por qualquer pessoa capaz. Pessoa capaz é aquela maior de 18 anos que tem sanidade mental para atuar na vida. Então, se eles porem qualquer pessoa, está errado. Qualquer pessoa capaz. E se o juiz ou algum oficial de registro, pessoal do cartório, tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. Então, não tem essa opção. Lá em cima está falando assim que pode. Né? Quem pode? É uma faculdade, eu vou se eu quiser. Agora, o juiz e o cara do cartório, eles são obrigados a falar. É bem diferente o caput com o parágrafo único. Então, aqui são causas de impedimento. Aqui no 1523, são causas suspensivas. Vai parar tudo. Quem não deve casar? O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e da partilha, e der partilha aos terceiros, ou seja, vai ficar só com os bens dela. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, prazo até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. 3. O divorciado, enquanto não houver sido homologado ou decidido a partilha dos bens do casal, lembra assim, gente, se não dividir os bens, não pode casar ainda, fica suspenso. Não interessa qual for. 4. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com quem? Com a pessoa tutelada ou curatelada, então tutor é menor de idade, curador maior de idade, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Então, aqui, mais uma vez, tem que estar tudo em dia, os bens. E parágrafo único, é permitido aos nubentes, essas pessoas que querem casar, solicitar ao juiz que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas previstas no 1, 3 e 4, então pulou o 2, viúva, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge, para a pessoa tutelada ou curatelada. Então, 1, 3 e 4, né? Falei 5, é 1, 3 e 4. Se provar que se eu me casar não vai atrapalhar a divisão de bens, não vai ter prejuízo algum, aí pode. Aqui fala assim, para a existência, respectivamente, para o cônjuge. No caso do inciso 2, a viúva, a nubente, ou seja, a mulher que vai casar, deverá provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Que horror, que horror, que coisa machista isso aqui.
As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas por quem? Quem pode ir falar? Arguição. Quem pode ir falar essas causas suspensivas? Os parentes em linha reta de um dos nubentes, de um dos noivos, sejam consanguíneos ou afins. Consanguíneo é o pessoal que é da família mesmo, os afins são os agregados, pessoal de fora, que está na família, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. Então, aqui nós vimos atrás, na parte de impedimento, qualquer pessoa capaz pode falar, e o juiz e o oficial de cartório, oficial de registro, é obrigado a declarar. Na parte de suspensão, a gente vem para a família. Os parentes em linha reta de um dos nubentes, não interessa se é consanguíneo ou afim, e os colaterais em segundo grau, também consanguíneos e afins. Vê essa diferencinha, tá bom? Processo de habilitação para o casamento, o que eu devo fazer para ir me enforcar? Né? Ai, que coisa feia, Heloísa, você está falando isso? Eu sou a pessoa que menos pode falar isso. Eu me casei, eu estou no terceiro casamento. Quem sou eu para falar isso? Então, do processo de habilitação para o casamento. 1525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, então tem que ir o noivo e a noiva até o cartório, de próprio punho, ou a seu pedido, então com procuração, e deve ser instruído com os seguintes documentos. Tem que levar a certidão de nascimento ou de casamento, onde está averbado o divórcio, autorização por escrito das pessoas sobre cuja dependência legal estiverem, declaração de 2 testemunhas maiores, parentes ou não, eu levei meu sogro e minha sogra, porque não ia ter jeito de fugir, que atestem conhecê-los e afirme não existir impedimento, você está rindo, né? Que os iniba de casar. Declaração do Estado Civil, domicílio e residência atual dos contraentes, de seus pais, se forem conhecidos. Se for viúvo, certidão de óbito do cônjuge falecido, ou de sentença declaratória de nulidade ou anulação do casamento, lembrando que transitada em julgado, porque senão não tem valor, ou do registro da sentença de divórcio. Isso aqui hoje já está averbado na certidão de casamento, depois que a gente separa. E a habilitação será feita onde? No cartório de registro civil, com a audiência do Ministério Público. Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz. O que é impugnação? É alguém não concordar com aquilo, falar assim, não, eles não podem casar. Aí vai ter que ir lá para o juiz decidir se pode ou não. O que acontece muito hoje em dia? Eu recebo lá no fórum ações onde a pessoa tem 17 anos, tem 16 anos e quer casar. O MP impugna, fala assim, eu não concordo com esse casamento, porque apesar do Código Civil prever que pode, eu acredito que tenha que estar estudando. Aí chega no juiz, o juiz tem que concordar com aquilo ou não. Né? Então, impugnação é alguém que não concorda. 1527. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital de proclamas, é aquilo que é publicado no jornalzinho com o nome de quem vai se casar. E vai ficar fixado por 15 dias nas circunscrições do registro civil de ambos os nubentes. E obrigatoriamente se publicará na imprensa local. A autoridade competente, havendo urgência, vai dispensar a publicação. Quem será que para casar é tão urgente assim? 1528. É dever do oficial do registro esclarecer aos nubentes, aos noivos, a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens. Então, aquilo que a gente viu até agora sobre invalidar, suspender, é tudo explicado no cartório para quem vai casar. Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos em declaração escrita e assinada, instruída com as provas do fato alegado ou com a indicação do lugar onde pode ser obtido. O oficial do registro dará aos nubentes ou a seus representantes nota da oposição,
ou seja, por que que não pode, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem ofereceu. Então, vai falar assim, ó, tem gente dedurando, é esse aqui por causa disso, disso, disso. E podem os nubentes requerer prazo razoável para fazer prova contrária aos fatos alegados e promover as ações civis e criminais contra o oponente de má-fé. Olha, está estragando a lua de mel da pessoa, como assim? Eu posso entrar com uma ação contra essa pessoa, se ele tiver de má-fé, claro, mentindo. Tanto a área civil, indenização, quanto a criminal, porque está me julgando, colocando algo que eu não fiz e impedindo a minha vida. Vamos pensar assim que está tudo certinho. Cumpridas as formalidades dos artigos 1526 e 1527, verificou a inexistência de fato obstativo, ou seja, não tem nada que impede, o oficial do registro, o cara do cartório, vai extrair o certificado de habilitação. E a eficácia da habilitação será de 90 dias. Então, a partir daquele momento, começa a contar a data de 90 dias. Lembrando, ó, a partir da habilitação da data que foi extraído. Vamos ver como é que gente, o casamento, ele é a coisa mais complexa que tem, é a mais formal, mais solene que existe no direito, é o casamento. Qualquer coisinha fora de padrão, brincadeiras, é tudo parado e anulado. Tem um pessoal que fala assim, eu vou pensar, se falar isso na hora do casamento ali, na solenidade, para tudo e o cartorário cancela, né? Olha só, 1533. Será celebrado o casamento no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes. Então, eu fui lá no cartório, levei os documentos, deu tudo certo, eu vou marcar a data do casamento. E vai sair bonitinho. Todo mundo lá arrumadinho, com roupinha de ver Deus, no dia de casar. E a solenidade será realizada na sede do cartório, com toda a publicidade, a portas abertas, presente pelo menos 2 testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante, em outro edifício público ou particular. Então, se eu quiser casar e trazer a festa, né, o registro público para o lugar que eu quero casar, aí eu vou ter despesa a mais, mas o cartorário vai sim. Se for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato, então não pode casar escondido, mesmo em lugar particular. A hora que for fazer o casamento tem que estar acessível para todo mundo, para acontecer igual a novela, né? Alguém tem algo para falar, para acabar com esse casamento, e entra a pessoa desesperada, assim, falando o que quer. É essa parte aqui que a gente está falando, né? Por isso que tem que ficar com as janelas e as portas abertas, é público. Serão 4 as testemunhas, na hipótese do parágrafo anterior, se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever. A pessoa analfabeta. Então, aí tem que ter 4 pessoas para assinar por ela, para confirmar, não, ela quer casar? Sim. Olha o trovão. Artigo 1535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e o oficial do registro, o presidente do ato, ouvidos nubentes, a afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea vontade, isso aqui não me perguntaram, me casaram, declarará efetuado o casamento nestes termos. Olha que gracinha, se vocês já ouviram isso. De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Aí solta fogos, todo mundo sai comemorando, champanhe, e aí só Deus sabe o dia de amanhã. Partiu para casa, todo mundo casado. 1536, do casamento, logo depois de celebrado, a gente foi lá, conversou tudo e aí. Depois que a gente faz isso, tem que escrever no livro. Será lavrado no livro de registro, chama assento no livro de registro. Ele é assinado por quem? Pelo presidente do ato, pelos cônjuges, pela testemunha, o oficial do registro. E o que é colocado lá? É aqui que vem a parte de trocar o sobrenome. Prenome, sobrenome, data de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. Prenome, sobrenome, data de nascimento ou de morte, domicílio e residência dos pais. Prenome e sobrenome do cônjuge precedente, então,
a criatura que eu fui casada, e a data da dissolução do casamento anterior, e a data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento. Então, é uma página enorme para a gente assinar embaixo. E a relação dos documentos apresentados ao oficial do registro. Prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência da atual das testemunhas. O regime de casamento. Então, como que eu vou dividir meus bens? Né? Com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada a escritura antinupcial, caso tenha. Quando o regime não for o da comunhão parcial, porque essa é a regra, hoje, quem for casar, a comunhão parcial dos bens. Se você quiser comunhão total ou escritura antinupcial, aí tem que fazer um documento separado. Mas o normalzão, a hora que casa, a comunhão parcial de bens. Ou obrigatoriamente estabelecido. 1537, o instrumento da autorização para casar será transcrito integralmente na escritura antinupcial. E a celebração do casamento será imediatamente suspensa. Olha aqui o que eu falei. Se algum dos contraentes recusar a solene afirmação da sua vontade, falar assim, olha, é de livre e espontânea vontade que você está casando, a pessoa dá uma risadinha, faz a brincadeira, não, para tudo. Ou então declarar que esta não é livre e espontânea ou manifestar-se arrependido. Então, ali não é momento de brincadeira. Se brincar, para tudo, perde o casamento. E aí vai dar problema. O nubente, que por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Então, mesmo que fazer, eu estou brincando, vai ter que marcar para outro dia o casamento. Ali não é lugar de brincar, é o lugar que a pessoa está se enforcando, gente, é um lugar que está criando uma família nova. Está tudo ali. Ali não é lugar de brincadeira, só depois, né? Mas ali na hora do ato, qualquer brincadeirinha que vier falando assim, não sei, não quero, vai entrar nessa situação aqui que vai imediatamente suspender a solenidade. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, hoje a gente está com a Covid, né? Hoje tem uma coisa aí que vai saber o dia de amanhã. O presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido. No caso, hoje de Covid, não tem como ir lá, né? A pessoa, e sendo urgente, ainda que à noite, perante duas das testemunhas que saibam ler e escrever. Porém, hoje o que acontece? Você pode apresentar uma procuração. Já pensou você casar por procuração? Alguém vai lá te representar, só não pode para a lua de mel, né? A procuração não serve, é só para casar, para o ato ali do cartório. O demais, não. Então, a falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento será suprida por qualquer de seus substitutos legais e a do oficial do registro civil por outro ad hoc. O que é ad hoc? Alguém que é nomeado para poder substituir. O termo avulso lavrado pelo oficial ad hoc será registrado no respectivo registro dentro de 5 dias, perante duas testemunhas, e vai ficar arquivado. Quando um dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem a do seu substituto, então não tem ninguém para casar, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou colateral. Então, não pode ser parente. Tem que ser bem longe, se for parente. Mais 6 testemunhas. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, então ao juiz, no máximo de 10 dias, e pedir para o juiz que tome a declaração de que foram convocados por parte do enfermo, que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo está morrendo, já pensou, a pessoa não tem mais noção da vida e o pessoal quer casar ele. Não, ele tem que provar que ele estava em seu juízo normal. Que, em sua presença, declararam os contraentes livre e espontaneamente receber-se por marido e mulher. Então, isso aqui é a situação em que não tem nem o cara do cartório, nem alguém, nem o juiz de paz para poder fazer o casamento. Então, 6 testemunhas que não tenham parentesco com os noivos podem falar isso. E lembrando que a pessoa tem que estar muito doente. Caso de vida ou morte. Se não casar, vai morrer e não vai se deixar a viúva ou viúvo. Então, vai atrás. Autuado o pedido e tomado as declarações, o juiz procederá às diligências necessárias
para verificar se os contraentes podiam ter se habilitado. Olha, então não é porque está chegando lá a informaçãozinha que já vai casando. Vai ver se eles podem casar ou não. E ele tem 15 dias para resolver isso. Verificada a idoneidade dos cônjuges, ou seja, eles são legais, eles fizeram aquilo de verdade, ninguém mentiu, o juiz vai decidir para que eles entrem com recurso, caso queira. Se da decisão não tiver recorrido ou se ela passar em julgado, apesar dos recursos interpostos, aí o juiz vai mandar registrar no livro de registro do casamento. Aí casou! O assento assim lavrado retrotrairá, ou seja, vai voltar até o dia que aconteceu, os efeitos do casamento quanto ao estado dos cônjuges à data da celebração. Serão dispensadas as formalidades deste do artigo antecedente se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento, ou seja, ele concorda. Ratificar é concordar na presença da autoridade competente. O cara sarou, não vai precisar esperar todo aquele dia, ele vai lá e vai assinar falando assim, não, eu quis casar mesmo. E o casamento pode celebrar-se mediante procuração, sim, por instrumento público e com poderes especiais para casar. Então, quando fala que eu tenho poderes especiais, é porque vai estar escrito o que eu posso fazer com aquela procuração. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas, celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivesse ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento nunculpativo. E a eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Então, só pode casar dentro daquele período da habilitação, 90 dias. E só por instrumento público se poderá revogar o mandato. Que legal! E para a gente encerrar, como que eu faço para provas, né? As provas do casamento? O casamento celebrado no Brasil será provado pela certidão do registro, claro, né? Não tem outro jeito. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. Casamento de brasileiro celebrado no estrangeiro. Perante as autoridades ou os cônsules brasileiros, prazo para registro, 180 dias, a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio ou na falta na capital, em que passarem a residir. Então, lembra que o normal é 90 dias para registrar? Se está no estrangeiro, 180 dias, o dobro. E começa a contar quando? A partir que esse povo que estava fora do Brasil volta, a partir da data que volta. E o casamento de pessoas que, na posse do estado de casadas, não possam manifestar vontade ou tenham falecido, não se pode contestar em prejuízo da prole comum, ou seja, os filhos comuns, salvo mediante certidão de registro civil, que prove que já era casada alguma delas quando contraiu o casamento impugnado. Então, não é porque tem filhos que vai impugnar. O que não pode é ser casado e casar de novo. É essa a tradução do 1545. 1546, quando a prova da celebração legal do casamento resulta de processo judicial, o registro da sentença no livro de registro civil produzirá, tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos filhos, todos os efeitos civis desde a data do casamento. Tá? Então, se foi o juiz que mandou, vai registrar, está valendo normal. Na dúvida entre as provas favoráveis e as contrárias, será julgado pelo casamento se os cônjuges cujo casamento se impugna viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados. Que complicadinho, né? Que coisinha chata. Se eu não sei se ele é casado ou não e ele não provar, aí ele vai ter que provar de qualquer jeito. Aí é considerado que ele era casado. Deixa eu parar aqui, então, para a gente.